certo? Vamos trabalhar o capitalismo, pessoal, hoje, né? Para quem já tem um livro, beleza? A gente vai começar a trabalhar aí na página 10, que é o capitalismo como um todo. Mas, na verdade, pessoal, vocês entendem o que é o capitalismo, né? Vocês entendem a noção de capitalismo porque é uma noção... Oi. Eu já estou gravando a aula já, viu? Eu te coloquei no chat aí, viu? Mas eu vou tentar colocar depois aí no Classroom para vocês. Então vamos lá. Pessoal, o sistema capitalista, ele não nasceu como a gente conhece ele hoje. Na verdade, o sistema capitalista, como a gente atualmente trabalha, ele já vem de uma evolução, né? Mas, primeiramente, ele trabalha duas coisas bem simples, que até então não mudou bastante, não mudou nada, na verdade, que é a questão da acumulação de riquezas e sempre tem uma pessoa, né? Sempre tem uma pessoa que controla a produção e uma pessoa que trabalha para a produção. Ou, no caso, existe o produtor e existe o reprodutor ou o trabalhador, certo? E aí é que está o contexto de formação do capitalismo atual. Mas de onde vem esse conceito, né? Se vocês pegarem o livro aí, pessoal, a gente vai ter 4 fases do capitalismo, que é o capitalismo colonial, né? Ou capitalismo comercial, industrial, certo? Depois, e aí você vai ter o financeiro e até então, no caso do capitalismo como a gente conhece, de forma como a gente trabalha hoje, né? Que é o capitalismo mais ligado ao nosso meio tecnológico social, certo? Bem, vocês lembram, pessoal, que quais foram os países que deram origem ao capitalismo inicialmente? Alguém lembra aí? Sim, alguém lembra quais são os mais importantes? Pronto. 3, né, de 4. Pessoal, nós temos aí, pessoal, primeiramente, né, que entender duas coisas bem simples. E a França? Nós temos que entender primeiramente duas coisas bem simples. O capitalismo, como a gente conhece, ele trabalha num contexto bem simples que é você precisa de um produto e para ter acesso a esse produto você precisa fazer o quê? Hoje, atualmente, precisa comprá-lo e comprá-lo a partir de dinheiro, não é assim? Então a gente vai ter que fazer uma remontar a alguns anos atrás, alguns séculos atrás, né? E como era feito o comércio em caráter global. Pessoal, primeiramente, o comércio, ele era a maior parte do comércio mundial era feita a partir do escambo, né? Se a gente puxar rapidamente o comércio há mais ou menos 2.000, 3.000 anos atrás, você já tinha a utilização de moedas, mas a grande maioria do comércio, a grande maioria do grosso do comércio era feito por escambo, que era troca. Por incrível que pareça, né, fenícios, assírios, babilônicos faziam tinham essa forma de trabalhar, né, que era o escambo. Como assim? Pessoal, simples. Eu tinha um produto e precisava de outro produto, então eu trocava o meu excedente, eu trocava grande parte da minha produção por aquele produto, né, essencial para mim, né? E aí é o seguinte, vamos analisar rapidamente esse contexto aí, certo? Um exemplo bem simples. Por exemplo, na zona rural de qualquer país da Europa do século XVI, XV, XVI, né? Como é que era o formato comercial daquela época? Bem, eu produzia leite, certo? E a minha vizinha produzia, tinha uma granja, né? Produzia ovos. Então, a troca não necessariamente ela era digamos, por equivalência, mas sim por necessidade, certo? Como é feito hoje a partir do que você vai comprar, né? Digamos, tudo que você compra hoje tem uma equivalência. Depois eu explico já sobre isso, mas vamos voltar aqui. Nesse contexto, né, a troca era o seguinte: bem, ela queria fazer um bolo, mas ela já tinha um leite, mas precisava de alguns elementos ainda, por exemplo, ovos, né? Ovos era, digamos, uma coisa que ela precisaria e não teria acesso tão facilmente. Então ela procurou a sua vizinha que produzia ovos e ofereceu uma troca para ela com leite. Vamos lá, pessoal. Ela oferece 2 litros de leite, 1 litro de leite. 1 litro de leite por alguns ovos, né? Por 10 ovos, digamos. Né? Ou ela chega lá e diz: fulano, eu queria trocar, tô precisando fazer um bolo e eu sei que tu gosta de leite e tudo mais, eu queria fazer uma troca contigo. Tem como a gente trocar aqui um litro de leite por alguns ovos? Ela diz: tranquilo. Ela pega lá uma cestinha com 10, 15 ovos e entrega para ela por aquele litro de leite. Pessoal, houve aqui necessariamente uma equivalência, 1 litro de leite para 15 ovos? Não, né? E exagerando um pouquinho mais, se ela chegar lá com 1 litro de leite, aí ela diz: não, vou
Ela pega um cesto assim, com 40 ovos, 50 ovos e entrega para ela. Ó, toma aqui, toma, eu não vou precisar dessa quantidade toda de leite ou de ovos, então tu pode usar à vontade aí, né? E a pessoa pega lá só um litro de leite. Não houve equivalência, houve necessidade. Então a maioria das trocas daquela época, pessoal, eram por necessidade. Não havia uma equivalência exata, né, sobre o que produzir. Por exemplo, um litro de leite, tá, se você analisasse direitinho, valeria o quê? 5 ovos, 6 ovos no máximo, né? Mas ela deu 10, ela deu 30 ovos, ela deu 60 ovos para a pessoa, porque ela tinha muitos ovos, produzia bastante e acabaria indo para o lixo aqueles ovos, certo? Assim também, pessoal, exagerando um pouquinho também, digamos que ela fosse um queijo, né? Ela produzisse queijo, a pessoa que produziu leite produzia queijo, e aí fosse querer fazer o mesmo bolo, certo? E aí levaria um pedaço gigantesco de queijo, né? Digamos assim, uma peça de 2, 3 quilos de queijo. Se você pegar uma peça de mussarela hoje, pessoal, de 2, 3 quilos no mercado, você vai ver que ela é R$100 aproximadamente, né? Então, ela chega lá, né, com essa peça de 2 quilos de queijo e diz, ó, fulano, eu queria trocar contigo aqui para fazer um bolo por alguns ovos. Aí ela te dá 10 ovos por 2 quilos de queijo. Não houve equivalência também, certo? Então, esse processo comercial, pessoal, do escambo, era uma troca por necessidade, né? Eu preciso de uma coisa, eu preciso de outra, a gente vai trocar e se ajuda, sem necessariamente ter uma mais-valia, né, sobre o produto. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Beleza, continuando aqui. Só, pessoal, que é o seguinte, como a nossa amiguinha que tá com o vídeo aberto aí, que eu não sei o nome dela, deixa eu clicar aqui no nome aqui, é a Ana Carla, é isso, Ana Carla? Pronto. Como a Ana Carla falou, pessoal, aí, né, os 4 países principais, né, do comércio capitalista mundial foram, por importância, Inglaterra, França, Portugal e Espanha, certo? E aí, pessoal, esse contexto, né, de criação comercial, você remonta à formação da burguesia e lá na Idade Média, com a criação ainda a implementação do feudalismo e a criação dos burgos. Para quem não lembra, pessoal, o feudalismo cada país, né, cada local, principalmente Inglaterra e França, eram formados por vários e vários, né, pequenos feudos, vários e vários pequenos reinos, né? E aí você vai ter esses países, pessoal, principalmente Inglaterra e França, procurando uma forma de concentrar o poder, né? A questão da monarquia absolutista, onde vocês vão lembrar disso aí. E o que aconteceu, né, nesse contexto? Guerras civis internas para que você tivesse a anexação de territórios, a formação do Estado absoluto ali e tudo mais. Então, antes disso, você tinha cada feudo com a sua organização social, com a sua organização, né, econômica. E aí, pessoal, é o seguinte, quais são, no caso, os elementos, né, os elementos que você utiliza até hoje, que são de grande valor comercial, né? O ouro e a prata. Então, lembre-se, né? Começou nesse contexto. Os burgos criaram suas próprias moedas e criaram o primeiro sistema econômico do mundo, né? E assim como você tem hoje o dólar e o euro como duas moedas fortes daquela época, né, pessoal? Você vai ter o dólar como se fosse o ouro, né? E o euro como se fosse a prata. E aí, detalhe, hoje em dia, até hoje no caso, né, a equivalência do dólar equivale-se ao ouro e a equivalência do euro equivale-se à prata, certo? Por isso que são moedas fortes, por isso que você mantém a economia. Quando você quer ter segurança econômica, você investe ou em prata, ou em ouro, ou em dólar, ou em euro, porque você vai ter sempre moedas fortes que crescem com a demanda de ouro e crescem com a demanda de prata. Mas detalhe, cada feudo, pessoal, ele fazia sua cunhagem. O que era isso? Ele criava sua moeda, né? A moedinha de prata, a moedinha de ouro e tudo mais. Só que nem todos os burgos, né? Nem todos os feudos tinham acesso a grandes quantidades de prata e ouro. O que acontecia? Então eles cunhavam em outros elementos, né? Como por exemplo, cunhavam em bronze, certo? Cunhavam em cobre. E aí você fazia equivalência. Quando a pessoa saía de um burgo eu preciso comprar um tecido, mas só tem no feudo tal. E aí quando tinha a feira, a pessoa ia para essa feira, né, buscava esse produto lá e aí levava o excedente de dinheiro dela, que era geralmente em bronze, né, para lá. Então, por exemplo, ela chega, né, a pessoa chega para comprar esse tecido e a pessoa responde que a peça de tecido é 2 peças de prata. Aí ela diz, olha, eu não trabalho com prata, eu trouxe bronze. E aí automaticamente o comerciante lá vai fazer exatamente a conversão. Certo? E conversão seria essa, ela pegaria uma quantidade X de bronze,
Tá aqui, eu tenho duas peças de prata equivaliam em peso, né? Naquela época o pessoal utilizava muito peso. A quantas peças de bronze? Então a pessoa colocava lá duas peças de prata numa balança e a pessoa ia colocando lá as pecinhas de bronze até equilibrar a balança. Então geralmente era essa a forma de trabalhar, né, daquela época. Para quem tinha um acesso a prata e ouro era mais fácil. Então chegava lá com duas pecinhas de prata, comprava o seu, né, o seu tecido. E aí a questão era, como eram peças de prata cunhadas em outro feudo, a única coisa que eles faziam era fazer o quê? Derreter aquela prata e aquele ouro e recolocar, né, a marca do feudo em questão. Simples. Então, pessoal, isso na verdade é o capitalismo primitivo, chamado de capitalismo baseado no mercantilismo, que era o acúmulo de metais preciosos, né? E aí que se deu, pessoal, né, a formação comercial mundial nesse contexto, onde países como Inglaterra e França, Portugal e Espanha começaram a procurar colônias para ter acesso a esses recursos tão escassos daquela época. Só que é o seguinte, por que aí você vai ter a colonização do mundo, né, mais focado em Portugal e Espanha e não em Inglaterra e França? Entendam, a América, pessoal, ela é quase toda colonizada por portugueses e espanhóis. Só que detalhe, a África, pessoal, que era mais próxima do continente europeu, foi colonizada quase que exclusivamente por ingleses e franceses, certo? Então, assim, para a Inglaterra e para a França, que estavam em guerras internas e guerras entre eles, né? França e Inglaterra nunca se bicaram, pessoal, né? Socialmente, até mesmo isso até hoje é claro, notório, eles não têm uma boa relação, os dois países. Quer dizer, politicamente falando, hoje eles têm uma relação política bem interessante, mas em relação a social, né, cultural, eles ainda têm várias rusgas, né, várias briguinhas entre eles. Isso fica bem claro, pessoal, no futebol. Ingleses e franceses, quando tem Eurocopa ou eles se encontram na Copa do Mundo, geralmente eles têm uma rivalidade muito grande entre eles. É como Brasil e Argentina, certo? Bem, por que isso, pessoal? Porque primeiramente você vai ter aí, pessoal, os países querendo detonar um ao outro, né? Mesmo sendo países distantes geograficamente, porque a Inglaterra fica numa ilha, né? E a França, grande parte, toda a territorial dela é continental, viveu em conflito, né? Conflito político e automaticamente também que levava a um conflito ideológico, né? Cada um dos países queria se tornar mais forte politicamente e economicamente no mundo, certo? Bem, então para esses países não é interessante fazer essa busca de metais preciosos, né, além mar. Então, o capitalismo como nós conhecemos atualmente se deu a partir das grandes navegações, que foi exatamente o que? Quando Portugal e Espanha, querendo entrar nesse cenário global, né, querendo ser protagonista desse cenário atual aí de países fortes economicamente, sai do seu conforto, né, e começa a migrar para outros países em busca de metais preciosos, né? E aí você entra naquele contexto, né, pessoal? Portugal sabia, né, que o caminho das Índias, né, como você vai lembrar lá da oitava série, nona série, né, já começa a falar sobre isso. Portugal foi buscar um novo caminho para as Índias ou foi colonizar terras? O que vocês acham? Porque é o seguinte, pessoal, fica bem claro quando vocês vão lembrar aí, né? Lembram que tivemos dois tratados de Tordesilhas. O primeiro, pessoal, né, 180 milhas náuticas, né, a partir das ilhas de Açores, né, onde os portugueses já sabiam que aquilo ali ia dar na água. Eles sabiam que aquela linha imaginária ela ia cair na água. Então eles pedem para mudar o tratado e dobrar a quantidade de milhas náuticas. E aí dobram para 360. E aí sim os portugueses aceitam o tratado e aí partem, né? Essa história de o pessoal dizer que Pedro Álvares Cabral estava tentando procurar um caminho das Índias, pessoal, não era sabido, porque eles primeiramente tinham um contexto bem simples de navegação, né? Quem encontrou o caminho e a rota comercial para a Índia foi o Vasco da Gama, pessoal, e eles sabiam mais ou menos de onde vinham, né? Os papos rolavam ali, né, entre os marinheiros e tudo mais, eles sabiam de onde ele vinha, né? Então essa busca, essa ida de Portugal em direção, né, ao oeste, pessoal, né, tinha um detalhe interessante. Eles queriam novos lugares, queriam novos ambientes e não procurar um caminho para as Índias que era para o leste. Então era brincar com a inteligência da gente por muito tempo, mas era uma forma de vocês entenderem, pessoal, de maneira mais simples, né, como é que esse contexto acontecia. Eu estou
Todo mundo sabe que marinheiro, pessoal, domina primeiramente as questões da roda dos ventos, né? Sabe onde é o norte, o sul, leste, oeste, né? Os ventos boreal, austral e aquele negócio todo. Então, para um grupo de marinheiros dizer, ó, tô indo para o oeste buscar as Índias, eles sabiam que aquilo era um caminho errado. Então, não era producente isso aí. Então, eles já sabiam que essa missão era buscar novas áreas, né, produtivas, novas fontes de renda para a colônia portuguesa. Porque, primeiramente, como eu queria ser um país produtor, como eu queria ser um país importante, eu não poderia ir para a África, porque eu já tinha países na África colonizados por ingleses e franceses. Não poderia ir para a Índia, porque a Índia já era um país consolidado. Eu tinha que procurar áreas onde eu pudesse me estabelecer. Então, exatamente ir para o oeste, buscar novas terras, seria essencial para Portugal e Espanha, como aconteceu. Certo? Chegando aqui, pessoal, portugueses tiveram alguns problemas, né? Não, de cara não conseguiram, né, estabelecer uma linha de produção de ouro e prata, diferentemente dos espanhóis, que conseguiram nas suas colônias bastante ouro e bastante prata, até porque eles chegaram numa região dominada pelos astecas, né? E aí os caras já tinham noção de produção de ouro. E lembre-se, ouro para os astecas, pessoal, não era uma condição de comércio, certo? Eles não utilizavam o ouro e a prata como elementos comerciais, utilizavam o ouro e a prata, pessoal, para fins ritualísticos. Até hoje, né, você coloca nas crianças, pessoal, pulseirinha de ouro, brinquinho de ouro, para evitar os maus espíritos, certo? Então, ouro, a questão da pureza do ouro, né? Eles colocavam esses adornos na criança, de correntinha, né, e tudo mais. Eles colocavam, né, para as crianças e tudo mais aí, eles colocavam a fim de não ter, né, de não ter maus espíritos próximos àquela criança. Vamos lá, continuando aqui. Estão compreendendo, pessoal? Tá de boa aí? Então? Oi. Sim, sim, exatamente. É como eu estava comentando aqui. Bom dia, Ale. É como a gente estava comentando aqui. Essa ida, né? Essa ida em busca do oeste, pessoal, era bem simples, né? Era uma coisa bem simples. Era uma necessidade básica de procurar ambientes mais novos, né? Onde a capacidade de colonização não tinha chegado ainda. Então, assim, eu não iria para a Ásia, porque a Ásia já estava sendo colonizada pelo próprio povo daquela região. E, né, a África estava sendo dominada por ingleses e franceses. Então a gente tinha que procurar áreas em que ela pudesse criar uma influência, onde ela pudesse criar, certo, uma estrutura de trabalho, beleza? E aí, pessoal, chegando aqui, se estabeleceram como colônias, né? E aí você vai ter o primeiro elemento do pacto colonial, né, como forma de criação do capitalismo moderno, pessoal. E isso é que é o, digamos, o mais legal, né, do capitalismo atual, que foi essa criação do pacto colonial, que incitou a formação econômica de muitos países, né, a formação também econômica da gente hoje. O que era isso, pessoal? Bem, quando o Brasil foi colonizado por Portugal, o Brasil poderia comprar de qualquer país, poderia ser ele tinha portos abertos, todo país, todo navio que chegasse aqui do Brasil, nas colônias brasileiras, poderiam vender produtos e comprar produtos livremente. Pronto, exatamente. Pessoal, inicialmente os portugueses criaram essa mecânica de trabalho, onde as colônias só poderiam negociar diretamente com a metrópole, né? E vice-versa. Tá certo? Vice-versa? Não, né? Portugal poderia negociar com quem ela quisesse e com outras colônias também. A colônia A, B e C só poderiam negociar com Portugal, nem com elas mesmas poderiam haver negociações, certo? Então isso já foi, digamos, pessoal, a nossa primeira instância, né? O nosso primeiro formato econômico, né, daquela época. Oi. Sim, o controle exatamente era necessário porque eles precisavam ter uma mecânica de trabalho onde a metrópole deveria comandar toda a produção e toda a capacidade produtiva da colônia, para que ela pudesse ter renda. Como disse a vocês, Portugal não encontrou de cara aqui ouro e prata, então ela teve que se aportar a outros elementos.
Então o que foi que ela fez? Bem, eu não tenho ouro e prata, então vou ter que levar para o mercado europeu produtos que o mercado europeu quer, mas não tem, novas especiarias, né? Então, por exemplo, foi levado daqui para lá cacau, foi levado daqui o açúcar, né? Frutas, né? Frutas não, perdão, tubérculos como mandioca e tudo mais, tudo isso, né? Para que o comércio europeu tivesse acesso a novos recursos que até então não eram tão fáceis de encontrar, né? O próprio urucum, não sei se vocês conhecem, né, o coloral, pessoal, foi levado para a Europa como colorífico e não como condimento, certo? O coloral foi levado para a Europa para tingir roupa, certo? Tingir a roupa de vermelho, certo? Porque não sei se vocês sabem, mas até então a cor vermelha era feita com sangue, certo? E não era um vermelho, não era um vermelho vívido, né? Era um vermelho como se fosse mais bordô, né? Um vermelho um pouco mais escuro, certo? Se vocês, algumas tendências de cores, né? Que foram e Portugal foi mestre nisso aí. Ele levou vários produtos daqui do Brasil para a região da Europa com fins de criar uma mecânica, principalmente para a mecânica têxtil daquela época já, né? Tingir roupas, né? Como estou dizendo a vocês, por exemplo, preto, era utilizado geralmente o carvão para tingir a roupa de preto. Então o Brasil já levou, a coroa portuguesa, quando veio para cá, já levou vários e vários produtos daqui que serviam, né, para tingimento, né? Quando eles viram os índios, né, eles perceberam que os índios eram bem coloridos, né? Usava vermelho, usava verde, usava amarelo, né? Usava azul em suas pinturas. Então aquilo chamou a atenção para os europeus se aqueles colorantes poderiam ser utilizados para atingir tecidos. E aí foi o que eles fizeram, levaram para o mercado europeu produtos de fácil acesso, né, que não se estragasse numa viagem tão longa, certo? Outra coisa interessante é lembrar que a viagem em si ela foi uma viagem demorada, pessoal, porque a grande maioria dos nossos marinheiros daquela época, né, que vieram para cá, não tinham uma noção de... eles formaram uma frota às pressas, né? Pedro Álvares Cabral ele achou que viria para cá e traria os navios abarrotados de ouro e prata. A lógica deles era essa, né? Trazer o máximo de produtos possíveis de ouro e prata. Só que como foi visto, né, pela história, não foi bem assim, né? Somente quase 2 séculos depois, né, que foi encontrado alguma coisa. E aí você vai ter uma nova evolução do pacto colonial, pessoal, porque é o seguinte: vocês vão ter que lembrar, né, outra coisa interessante da evolução do capitalismo comercial, né, do capitalismo primitivo, que foi o seguinte: como é que o Brasil e como é que o mundo se modificou nesse contexto do capitalismo? Bem, lembrem-se, Portugal, pessoal, ela era um país que para ter acesso ao comércio global, ela teve que se endividar. Então lembre-se, Portugal se ligou muito à Inglaterra e a França se ligou muito à Espanha. Essas duplas aí, pessoal, tentaram dominar a economia global. Para formar, como disse a vocês aí, essa frota de navios, Portugal teve que se valer da marinha mais forte do mundo naquela época, que era a marinha inglesa, comprando navios, certo? Para fazer essa viagem. Então, pessoal, comprar um navio, pessoal, como qualquer outro bem, custa caro. Então, Portugal teve que se endividou com a Inglaterra nesse contexto. E ele pagou essa dívida durante muito tempo. Até chegar o momento, pessoal, das guerras napoleônicas, certo? Quando Napoleão Bonaparte, pessoal, começou a sua expansão dentro da Europa, e Portugal teve que se manter firme no planejamento dela de trabalhar com a Inglaterra, porque é o seguinte: Napoleão estava já meio puto porque tentava de tudo e não conseguia derrotar a Inglaterra, porque a Inglaterra estava sendo abastecida por Portugal, né? Portugal mandava os navios vindo do Brasil diretamente para a Inglaterra e aí ela, digamos, abastecia a Inglaterra de produtos, tanto alimentícios como necessários para o combate. E aí a França ficava meio que, né, Napoleão ficava meio emburrado com isso aí. Então que ameaçou, né, com o bloqueio continental, de qualquer país que ajudasse a Inglaterra seria invadido automaticamente pela França. E como disse a vocês, Portugal teve que se manter firme no processo porque devia muito dinheiro à coroa inglesa. E aí o que aconteceu? Manteve o comércio, a França descobriu e tentou invadir o Portugal, né? Mas aí é que está. Quando invade Portugal para pegar a família portuguesa, a família real portuguesa, já sabendo disso, pega e traz toda a sua corte para o Brasil, mudando assim a capital política e econômica de Portugal, não mais... Oi. Sim,
sim. Na verdade, não ele, mas as tropas dele. Né? Ele não participou dessa empreitada, não. Ele estava mais preocupado com outras batalhas lá em cima, mas ele mandou tropas invadirem Portugal a fim de debelar, né, esse comércio entre Portugal e Inglaterra para que ele pudesse ter alguma vantagem sobre a Inglaterra no campo de batalha. E aí, pessoal, mudou tudo, né? Porque é o seguinte, quando Portugal deixa de ser centro político e econômico daquela época, né, das colônias portuguesas, e passa para o Brasil, o primeiro ato que a família real portuguesa faz é abrir os portos, o que quebra, né, o pacto colonial. Como assim quebra o pacto colonial? Simples. A colônia brasileira agora não precisa mais comprar diretamente da metrópole Portugal. Ao contrário, ela precisa manter a coroa portuguesa de Portugal acessível e manter o país, no caso, né, mesmo com a guerra lá, precisava manter o país, né, precisava manter os recursos chegando a Portugal. Então o Brasil agora torna-se o centro da coroa portuguesa. E para isso acontecer, ela teve que revogar, né, o fechamento dos portos para nações aliadas. Ou seja, o Brasil agora comercializa com todos os países da Europa que querem, né, e ainda faz outros jogos ainda. Por exemplo, vocês sabem, né, pessoal, que eu estava comentando aqui, que a África era recanto, né, de ingleses e franceses. Só que, por exemplo, muitos produtos que chegavam na Europa chegavam do Brasil. Só que é o seguinte, eles acharam que muitos desses produtos vinham da África, né? Porque lembre-se, os navios daquela época eram como se fossem os cargueiros atuais, né? Os aviões cargueiros, navios cargueiros atuais, e não estão muito interessados, desde aquela época, não estão interessados, pessoal, com a bandeira, né, que está lá no navio, eles querem um produto, né? A França não queria fundar um navio brasileiro, né, se ela estivesse levando produtos para a França, né? Não queria fundar navios ingleses, né, que tivesse levado navios mercantes, lembre-se, não navios da marinha, né, navios mercantes. Nunca ia fundar um navio desse, pessoal, se estivesse levando produtos essenciais para a economia francesa. Agora, se fosse um galeão espanhol armado até os dentes, né, uma fragata inglesa, né, e tudo mais, né, eles iriam armada também, né, eles iriam fazer exatamente isso, iriam ir para um combate para afundar esse navio. Mas um navio mercante era quase certeza que ou ele seria, né, tomado ou deixariam passar. Então é o seguinte, a França, pessoal, comprava também do Brasil, indiretamente pelas colônias portuguesas que estavam estabelecidas na África, né? Então assim, eles chegavam no país e diziam, estou precisando de açúcar, né? E aí, lembrem-se, as colônias africanas também eram tipo um entreposto, né, para a economia europeia. Então, muito do que o Brasil produzia era enviado para colônias africanas a fim de serem exportadas para a Europa, né? Digamos, fazer uma via, né, que não levasse diretamente a entender que era produto português, certo? Então a França comprou açúcar brasileiro, né, a Bélgica e por aí vai, certo? Estão entendendo esse contexto aí, pessoal? Beleza. Aí, pessoal, é o seguinte, esse é o formato original, né, do capitalismo comercial, o capitalismo primitivo, onde eu vou ter a acumulação de riquezas, certo? Criação também, pessoal, do primeiro estágio, né, do primeiro estágio aí da formação econômica global, que era exatamente o quê? A propriedade privada. A colônia, pessoal, é uma propriedade privada, né? A colônia pertence ao país que colonizou ele, então ninguém poderia chegar no Brasil, né, e tomar o Brasil, como foi o caso de holandeses, né, como foi o caso aí também de franceses que tentaram aportar aqui nas colônias brasileiras e foram rechaçados pela coroa portuguesa. Então, colocar outra coisa interessante, né? Se vocês lembram da colonização do Brasil, quando Portugal meio que se ficou desenganada, né, com o Brasil naquela época, ela não queria perder o território, ela não abandonou 100% do território. Foi o que ela fez, ela implantou no território brasileiro vários e vários fortes, vários e vários pontos militares para que protegessem a costa brasileira de futuros ataques estrangeiros, porque ela queria manter aquela região porque já que eu não encontrei metais preciosos, eu vou utilizar ela como se fosse uma grande fazenda para que eu pudesse produzir produtos que na Europa está em falta. Então, tem esse detalhe aí, certo? Bem, pessoal, então entenderam, né? Primeiramente, o mercantilismo foi essencial, né? Como acúmulo de riquezas, o acúmulo de metais preciosos foi essencial para esse contexto aí. Seguindo aqui, pessoal, então a segunda parte do capitalismo você vai ter aí com a Revolução Industrial. Esses 4 países se estabeleceram na economia global, certo? Portugal, Espanha, Inglaterra, França,
Portugal e Espanha, só que Portugal perdeu um pouquinho dessa força econômica aí e é tomado pela Espanha. E aí, detalhe, quem começou a Revolução Industrial, pessoal? Quem começou a mudar a economia global foi a Inglaterra, não é isso? Todo mundo sabe disso aí. E aí, pessoal, já mudou bastante a mecânica, né? Saindo de um produto agropecuário, saindo de um produto manufaturado para um produto industrial, para maximizar a produção. E aí você vai ter outro jogo interessante, que é o seguinte. Pessoal, como é que eu faço hoje para me sair bem, no caso, economicamente? Eu tenho que ter, primeiramente, lucro. Perdão. Eu tenho que ter lucro, não é assim? Para eu ter lucro, pessoal, eu preciso vender uma quantidade específica de produtos. Eu preciso vender uma quantidade X de produtos, não é assim? Então vamos lá. Se eu vendo uma quantidade X de produtos por um preço Y, aí eu vou ter o meu lucro Z. Só que o detalhe é, se eu não conseguir vender meus produtos, eu não vou ter lucro nenhum, certo? Eu vou ter um prejuízo. Então o que as grandes marcas fazem, né? Por exemplo, Coca-Cola, né? Já há um tempo a Coca-Cola vem aumentando seus preços, né? Seus valores de produto, mas muito isso relacionado à economia como um todo aqui no Brasil, né? A economia brasileira tem sofrido bastante com as políticas atuais do governo aí. Mas o seguinte, geralmente quando eu quero vender bastante, pessoal, eu faço uma produção em larga escala para minimizar as perdas, certo? Maximizar os ganhos. E nesse contexto aí, pessoal, eu coloco um preço acessível para que eu tenha um lucro final sobre essa produção, dando lucro na cadeia produtiva. Porque a Coca ela não vende diretamente para mim, consumidor, ela vende para uma distribuidora ou para um comércio específico. E de lá você tem acesso, certo, aos produtos da Coca, certo? E aí, detalhe, todo mundo nessa cadeia produtiva tem que ganhar, certo? E aí, detalhe, acontece isso sempre? Nesse mercado, sim, mas outros mercados, não, né? Um exemplozinho bem simples aqui, pessoal. No Brasil, né, por que no Brasil é tão complicado, pessoal, a gente ter aí uma economia acessível a todos? Porque aqui no Brasil não existe a mecânica do pagamento de bônus, da bonificação, né? Por exemplo, uma empresa americana, como a Coca-Cola, quando ela chega no final de um trimestre, ela faz lá o balancete e aí ela tem um lucro de 1 bilhão. O que é esse lucro líquido, pessoal? Ela pagou todas as contas, né? Os sócios foram pagos, certo? Ela reinvestiu o dinheiro na estrutura da Coca-Cola e ainda sobrou 1 bilhão ainda para ela, digamos, gastar. Ela tirou uma parte para colocar num fundo de aplicação, para um fundo de emergência dela lá, né, e tudo mais. Ou seja, tirando todos os gastos, né, funcionários, logística, compra de equipamentos, né, pagamento pessoal, pagamento de dividendo aos acionistas, pagamento dos acionistas em si, certo? Renda, como é que é? Renda de emergência, pronto, fundo de emergência, tudo isso já foi tirado, todas as contas foram pagas e ainda sobrou 1 bilhão. O que ela faz geralmente com isso? Ela pega, pessoal, né, esse 1 bilhão e faz uma repartição, ela cria uma bonificação. Todos os funcionários da Coca-Cola no mundo todo vão receber um cheque bônus, quer dizer, pelo menos os países em que ela faz negócio diretamente, né? Principalmente países da Europa e países da América do Norte. Recebem um cheque de bonificação, certo? E também os sócios também, pessoal. Então, assim, lógico que os sócios vão receber um cheque bem mais gordo do que os empregados, né, de nível mais baixo. Então, todos eles vão receber essa bonificação e vai dar aquele up, né? Vai dar aquela vontade dos caras trabalharem mais, certo? Dica para vocês de filme aí, pessoal. Eu vou até deixar aqui vou colocar aqui, vocês assistirem aqui, pessoal, é o seguinte. Documentário, certo? Netflix. Todo mundo tem acesso aí, mas quem não tiver acesso, já acho que tem no YouTube, se eu não me engano, um documentário, pessoal, Netflix, que Indústria Americana. Vocês assistiram, já ouviram falar, né? Indústria Americana, certo? Ele é muito legal e fala bastante, pessoal, sobre essa mecânica atual da economia. Porque, por exemplo, pessoal, hoje a gente sabe que a indústria, ela começou na Inglaterra, mas ela teve um boom, ela teve uma melhoria enorme, né, com os americanos.
Mas quem domina o mercado hoje industrial, pessoal, são os chineses, certo? E o que se dá nesse contexto chinês? O que é que os chineses têm hoje, né, que os americanos não têm? Disponibilidade, tempo. O tempo lá na China passa mais devagar do que nos Estados Unidos? Não. Eles têm um grande exército, pessoal, de trabalhadores, né, uma grande massa de manobra de trabalhadores, né? O grande diferencial da China hoje é, primeiramente o caso, os investimentos que foram feitos nas áreas industriais, né? A China é um país hoje que investe muito na indústria, até porque grande parte da economia chinesa é ligada, pessoal, né? Está ligada ao governo, né? Algumas pessoas criticam bastante a China, né? A China, pessoal, a China é um país ditatorial, a China persegue, a China ela é comunista, a China domina os meios de produção. Se você analisar os americanos, eles também fazem a mesma coisa, certo? Os americanos são ditatoriais em relação ao mundo, eles querem dominar o mundo à fina força, certo? Só que não conseguem mais, não dão mais pela força, nem dão mais pela economia, certo? Ela já é uma estrutura falida, a estrutura americana, certo? Isso ficou bem claro na eleição agora atual do Joe Biden, certo? Os americanos são uma estrutura falida e é um país não comunista, mas capitalista, beleza? Mas a China, pessoal, em sua essência, ela não é comunista. Ela tem uma política comunista, teve uma política comunista muito forte, mas ela hoje é um país chamado de terceira via. Como assim? Pessoal, vamos aqui analisar. O Brasil é comunista? Quem foi que falou não aí? Por favor, que eu não vi. Por que não? Como é que é o nome dela? É Ana Carla. Por que Ana Carla? Você acha que não é? A Yara, pronto, a Yara. Não é por quê? Deixa a Ana Carla falar primeiro. Vai, Ana Carla. Certo. A forma capitalista a nossa forma econômica é capitalista. A Yara, tu tem alguma ideia diferente dela? Ou é a mesma linha? Então, eu poderia dizer então que a China é capitalista ou comunista nesse contexto aí, se ela visa o lucro também, se ela é um país que domina hoje grande parte da economia global. Pronto. Pronto. Aí a questão é, não existe socialismo hoje no mundo, certo? Nunca existiu socialismo no mundo como a gente vê hoje, né? O socialismo, pessoal, seria uma utopia, né? Mas o comunismo ele é mais comum do que a gente imagina, por incrível que pareça. As bases econômicas, pessoal, são diferentes nos países, mas entendam. O que faz a gente ser diferente em relação à economia americana? A gente tem acesso gratuitamente, pessoal, e isso é ser comunista, isso é ser, no caso, um ser comum. Lembre-se, ser socialista, pessoal, é a economia que é baseada no social, certo? Tudo é pro social, tudo, né? Digamos que todo mundo, né, seria bancado pelo governo, né? Toda a indústria, a economia, tudo isso viria do governo. Já o meio comunista, existe o que é o meio comum. Então você pode é um pouco mais flexível o comunismo do que o socialismo, certo? Então vamos lá. No meio comunista, eu domino algumas coisas e deixo as pessoas fazerem outras. Eu deixo a economia se diversificar, certo? Então assim, eu tenho acesso à educação, eu tenho acesso à saúde, eu tenho acesso à televisão. Você paga SBT, Globo, né, Band, são canais gratuitos, digamos assim, né, que são concessões que o governo dá. Então, assim, isso é a base, pessoal, do comunismo. É comum a todos. Todo mundo aí é base democrática também. Todo mundo é igual perante a lei, todo mundo pode ter acesso aos mesmos recursos. Por exemplo, um acidente de carro, certo? Você indo daqui para Fortaleza, aí você o ônibus, por exemplo, o ônibus se acidenta no trecho, só que metade das pessoas do ônibus não tem plano de saúde, a outra metade tem.
Eles vão perguntar quem tem e quem não tem, se estão todos inconscientes, ou vão levar todos para o hospital mais próximo, que é geralmente o hospital local, regional, hospital público, que é um hospital geralmente público, certo? São raros no Brasil, né, aqui nesse eixo aqui Nordeste, principalmente o eixo Nordeste, né, a quantidade, e mesmo no Sul e Sudeste, a quantidade de hospitais públicos é bem superior à quantidade de hospitais particulares. Então, a primeira coisa que as equipes de emergência vai fazer é levar esse pessoal para o hospital público mais próximo. Não quer saber se a pessoa tem plano de saúde ou não. Então, isso já é uma vantagem. Nos Estados Unidos, pessoal, não é assim. Quando tu entra dentro de um hospital americano, o pessoal já vai perguntando qual é o teu plano de saúde. Ah, mas se você não tiver plano de saúde, beleza, você vai ter que pagar. De algum jeito. E a assistência é prestada, só que você, ao final do seu tratamento, você vai ter que pagar. E detalhe, se você morrer, quem paga é a sua família. Não tem esse negócio de não pagar, certo? Isso, o controle médico lá, pessoal, o controle de receitas médicas e controle médico é bem mais complexo no Brasil. Por exemplo, você não chega numa farmácia americana para comprar dipirona como você compra no Brasil, não, certo? Você não chega numa farmácia americana para comprar paracetamol como você compra no Brasil, não, certo? Primeiramente, existe, né, esses remédios assim, né, dipirona, paracetamol, ibuprofeno, né, eles são manipulados, certo? É manipulado. Então, devem ter vídeo aí, né? E assim, tanto esses remédios mais simples como os remédios mais complexos, pessoal, né? Remédio controlado e tudo mais, você trabalha nesse contexto de manipulado, certo? E aí, pessoal, tem esse contexto, né? Tudo é muito complicado nos Estados Unidos, né? Aí vamos lá. A Inglaterra é assim? A Inglaterra tem acesso à educação pública, eu tenho acesso à saúde pública. O que vocês acham? Países que você vai ter aí educação e saúde gratuita na Europa, pessoal, né? Inglaterra, França, Alemanha, todos os países do leste europeu aí praticamente, Rússia, né, a Ucrânia, né, os países ali do leste europeu, a maioria, né? Portugal e Espanha, certo? Só para vocês terem ideiazinha básica aí. Lógico, alguns países como na Inglaterra, pessoal, você tem acesso, né, à saúde, mas você pode também fazer tipo uma contrapartida, por exemplo, eu queria ir para um quarto melhor, aí você paga por fora, certo? Você vai ter algumas compensações. Por que isso? E aí detalhe, pessoal, o país que foi colonizado por esses países, Inglaterra e por França, manteve esse mesmo contexto. Quais são? Austrália, a mesma forma, Nova Zelândia, a mesma forma, certo? Canadá, a mesma forma, certo? Aqui pertinho da gente também, pessoal, se vocês sabem, né, você vai ter a Guiana Francesa, que faz parte do território francês e faz parte da União Europeia, pessoal, também utiliza a mesma coisa. Você vai ter lá saúde e educação gratuitas, né? E o pessoal ganha em euro, certo? O padrão de vida da Guiana Francesa é bem superior a outros países aqui da América do Sul e a países até mesmo da América Central e América do Norte, certo? Por ser um país pequeno e tudo mais, beleza? Então, assim, com a chegada da Revolução Industrial, pessoal, mudou bastante a economia em termos globais. Primeiramente, eu teria que criar um mecanismo onde eu teria que produzir um produto acessível. Primeiramente, eu criaria demanda, né? Então, não foi qualquer indústria que nasceu. Qual foi a primeira indústria que nasceu? Automatizada, né? Digamos assim, nessa Revolução Industrial. Foi a indústria de biscoito? Foi a indústria de comida? O que vocês acham? Qual foi a primeira grande indústria que surgiu aí? Isso, a indústria têxtil. Primeiramente, pessoal, a têxtil porque é o seguinte, ela é um produto que não deteriora-se facilmente, né? Pode percorrer grandes distâncias, pode ir para qualquer país, qualquer época do ano, certo? Fato 2, todo mundo precisa se vestir, né? E aí, detalhe, era fácil, naquela época tem o comércio dos têxteis, então assim, eles criaram essa demanda do têxtil e depois foram criando outras demandas, né? Por exemplo, a indústria alimentícia, né? As compotas, aquele negócio todo que fazia, né? Vocês sabem que aqui no Brasil não é muito comum compota, né? Compota é aquela comida que é colocada em vidro, né? Como por exemplo,
azeitona, né, doces, certo? Por incrível que pareça, pessoal, o pessoal começou a fazer isso aí, né, e a entender que a pasteurização, que negócio todo, o processo de pasteurização, né, para poder demorar um pouco mais de tempo para estragar a comida. Mesmo assim, e também revolucionaram, pessoal, os meios de transporte, certo? Outra base interessante. Não, a pasteurização é você ferver tudo, né, que você vai consumir, né, você ferver tanto os vidros, né, que iam para utilização do produto, como a própria comida em si, né. Por exemplo, já comeram carne seca? A carne seca mesmo, aquela carnezinha americana, que a gente chama de stick. Já comeram? Pronto. O que é carne seca? Geralmente a pessoa carne seca é carne desidratada, né? Nem defumada, nem a carne que a gente utiliza no Brasil, que é carne de sol, que é colocada no sol para secar. É uma carne que é colocada num forno para desidratar. Só que não é um forno que você tem na sua casa. É um forno específico que é feito, meio defumação, meio desidratação. É um forno bem específico para a criação dessa carne seca. Eles embalam essa carne e você pode passar meses comendo essa carne aí de boa, né? Foi o que salvou muita gente, pessoal, na época das charqueadas, né? Essa questão da carne seca ao sol, né? Que o Brasil também foi líder mundial no comércio de carne, né, no mundo. Porque, poxa, tu imaginar tu fazer uma viagem de 6, 7 meses e não ter acesso à proteína, né? Porque, por incrível que pareça, os marinheiros, a maioria deles não sabem pescar não, viu? Não tinham noção de pesca em alto mar, certo? Diferente, porque assim, entenda, você pescar num barquinho é uma coisa, você pescar num navio maior é outra, certo? Então eles não tinham tanto acesso à proteína como você pode imaginar, certo? Então o acesso a esses produtos era complicado. Então, quando o Brasil criou a charqueada, foi uma revolução muito grande, porque eu agora poderia levar de um ponto A ao ponto B, pessoal, grande quantidade de proteína, sem preocupar se ia estragar ou não, certo? Então, assim, essa mecânica toda, pessoal, né, da Revolução Industrial, modificou bastante, né, a economia daquela época, porque, primeiramente, eu teria agora acesso a uma grande quantidade de produtos, né, numa velocidade gigantesca, porque tu imagina o seguinte, devem ter assistido, vocês estão acompanhando algumas séries aí da Netflix, essas séries de época, por exemplo, Bleeding Town, né, já assistiram? Alguém assistiu aí, série de época? Pronto. Série de época, pessoal, interessante porque é o seguinte, né? Essa série de época aí você vê que as moças, né? As mulheres geralmente elas têm muita roupa, né? E detalhe, vocês acham que uma roupa naquela época, século XV, XVI, demoraria mais ou menos quanto tempo para ser produzida? Tem ideia? Por aí, ou até mais, dependendo do refino, até mesmo do tecido, né? O tecido não tem aqui, então tem que trazer o tecido. Então só o tecido demoraria 3, 4 meses para chegar, certo? E a produção da roupa também seria uma produção demorada. Então, em média, se você tirasse da equação aí o tecido, você demoraria mais ou menos aí 6 meses para ter um produto, né? 3 meses, perdão. 3 meses para ter uma peça acabada para você usar no dia a dia. Então, fazer uma peça de roupa, né, era demorado. Tinha questão dos ajustes, né? Que a pessoa poderia engordar no processo e tudo mais, né? Por isso que as moças utilizavam os espartilhos, não é por ser chique não, pessoal. Era exatamente manter o corpo no tamanho padrão, né, para o vestido caber quando chegasse, certo? Utilizar o espartilho não era só moda não, era também, digamos, uma forma de você não perder o que você investiu na compra daquele vestido. Era uma sociedade complexa daquela época, certo? Então, assim, a economia, pessoal, né, ela girava muito em torno disso, né, de você ter acesso a produtos cada vez mais refinados, cada vez melhores, em um tempo e um espaço, né, também menores. Né? O negócio com os países asiáticos não foi para frente por causa disso, né, naquela época, porque tudo era feito por vias ou terrestres ou marítimas, né, e eram vias arriscadas. Então, quando o Brasil começou a dominar esse contexto aí, e também, né, os países europeus começaram a encontrar novas especiarias aí na África e tudo mais, a necessidade da Índia praticamente não existiu mais. Então, assim, eu consigo agora produzir, mesmo Oi. Não, a seda veio da Rota da Seda da China, certo? E você vai ver também aí na série chamada Marco Polo, que era uma série bacana da Netflix, foi cancelada até. A Rota da Seda, pessoal, a grande quantidade da seda vinha da Ásia Maior, digamos assim, né? Que era a Mongólia, China, né? Aquela região ali, certo? Bem, pessoal, nós estamos concluindo aqui nossa aula pelo tempo, né? São quase 9 horas. E aí vocês vão ter acesso a outra aula. Então,
na próxima semana a gente vai colocar alguma coisa para vocês fazerem, mas quem já tiver o livro, pode dar uma lidinha aí da página do 10 a 13. Eu vou baixar aqui o vídeo que eu estou gravando no celular e vou colocar no Classroom para vocês, tá certo? Gostaram da aula aí? Beleza, então. Pronto, próxima quarta-feira, mesmo horário, pessoal. Então, bom dia para vocês aí, viu? Até mais. Oi. Sim, o nosso livro. Para atividades ou no dia a dia? Sim, a atividade é do livro, 100%. Aí, quando a gente for fazer alguma revisão, alguma coisa, aí vamos mandar um TDzinho para vocês fazerem, certo? Pois não, só. Bom dia para vocês aí, viu? Quem não tomou café vai tomar. Bom dia. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Bom dia.